Olá pessoal! Muitas pessoas acabaram se assustando quando viram essa notícia, que o Nubank teve 313 milhões de prejuízo em 2019. E aí fica aquela dúvida, e o meu dinheiro que eu tenho no Nubank corre algum risco? Afinal, se a empresa dá tanto prejuízo, será que ela pode vir a quebrar? E primeiro nós precisamos entender por que o Nubank dá prejuízo se outros bancos do Brasil têm lucros bilionários e crescentes a cada ano. Então, antes de já começar esse conteúdo, eu gostaria de convidar você a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal e responde aqui nos comentários. Você tem conta no Nubank, você tem dinheiro investido lá? Você está tranquilo sabendo que o Nubank dá prejuízo? Responde isso para a gente poder ver a resposta da galera aí nos comentários. Então é o seguinte, pessoal, para nós entendermos, o Nubank ele vem com uma estratégia um pouco diferente dos bancos tradicionais, se falando na lucratividade. Enquanto os bancões, até nós vamos daqui a pouco trazer, né, Eduardo, a lucratividade dos bancos, eles focam única e exclusivamente no lucro, o Nubank ele vem com uma pegada, ele vem com uma estratégia diferente. Afinal, o Nubank ele é uma fintech, ou seja, ele vem com essa pegada de startup e tudo mais, que vem trazer um novo conceito para um mercado já consolidado. Outro ponto, como o Nubank é uma empresa de tecnologia, ele recebe dinheiro de investidores. E esse é o motivo que traz tranquilidade em certos pontos aqui para o Nubank, porque ele tem pessoas que estão bancando esses prejuízos nesse momento que a empresa está vivendo. Se nós formos analisar, o Nubank ele é uma instituição totalmente diferente dos bancos tradicionais. Por quê? Ele é um banco 100% digital, ele normalmente não cobra nada de tarifas ou taxas, e no que ele cobra menos do que os bancos tradicionais cobram. Então, o pouco que ele cobra mais barato do que o mercado. Isso faz com que ele tenha uma margem um pouquinho mais baixa. E na questão dos investidores, aí você pensa, mas por que alguém coloca dinheiro numa empresa que dá prejuízo, né? É que esses investidores, eles têm o foco de investir no longo prazo dessa empresa. Afinal, o Nubank ele é super jovem, super novo comparado aos outros bancos. E ele já está aí começando a crescer sua base de clientes. E o motivo dele ter toda essa segurança e estabilidade é porque tem alguém pagando isso. Se nós formos analisar países como Alemanha, como Suíça, como Japão, eles têm taxa de juros negativa. É isso mesmo, ou seja, para você deixar o teu dinheiro no banco, você tem que pagar para o banco ficar com o teu dinheiro. Isso acaba incentivando o empreendedorismo. E esses investidores acabam buscando países emergentes como o Brasil e empresas aí que estão revolucionando como o Nubank. Então essa junção para eles traz uma possibilidade de lucros muito grandes no futuro. Então eles têm o foco de investir focando aí no longo prazo. Então se nós pensarmos o Nubank, por mais que nos últimos 5 anos ele apresentou prejuízo, quem sabe daqui para frente ele possa começar a apresentar lucro. Durante toda a história da empresa, no seu futuro, essa empresa passa a ter lucros. E é isso que eles olham. Eu invisto durante 5, 6, 10 anos na empresa, enquanto ela dá prejuízo, enquanto ela cresce, mas depois em toda a história da empresa eu tenho lucro e eu tiro o meu dinheiro investido com um juro muito superior do que eu ganharia deixando no meu país. Afinal, né, nesse caso desses países desenvolvidos, a taxa de juros é até negativa, ele já não receberia nada para ter o seu dinheiro lá. Então essa é a cultura e a estratégia do Nubank. Ele tem sim o objetivo de trazer uma cultura nova, se falando em bancos, né, em relacionamento de clientes e bancos, e também ele tem investidores que têm esse foco no longo prazo, que estão aceitando pagar esse prejuízo para a empresa realmente crescer e depois focar nos lucros quando ela já tem uma grande base de clientes, aí já está bem desenvolvida, reconhecida e consolidada no seu mercado. Aí sim eles querem encontrar uma forma de rentabilizar isso, né? Exato, depois da empresa, normalmente nós vemos ao contrário, né? Uma empresa nasce, ela já quer dar lucro. Exato. Nesse caso, eles É engraçado que hoje em dia já tem mais empresas que trabalham com esse case, né? Então nós temos também o Uber, que também é uma empresa gigante que ainda não dá lucro, e é no mesmo sentido, né? Os investidores querem crescer ela o máximo possível para depois achar uma forma de rentabilizar ainda mais, né? É porque ainda mais falando nesse tipo de empresa, ela acaba se tornando indispensável no mercado, né? Que depois ninguém mais imagina como o mercado fica sem ele, que é o caso do Uber, até o próprio caso que está aí crescendo no Nubank no Brasil. Exatamente. Né? E para a gente entender melhor a lucratividade dos nossos bancos brasileiros, nós trouxemos aqui uma colinha da lucratividade anual de 2019 dos maiores bancos brasileiros. Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês e vai estar aparecendo na tela também. Então, começando pelo Itaú, que foi o banco mais lucrativo de 2019 e ele já vem sendo há alguns anos o banco mais lucrativo, a instituição teve um lucro de mais de 26 bilhões de reais. Em segundo lugar, nós temos o Bradesco, que teve um lucro de 22 bilhões de reais, tá? Isso só em 2019, então essa é a lucratividade, tá? Então é depois de pagar todas as dívidas, todos os impostos, é o lucro líquido dessas empresas. Então veja que é algo gigantesco. Então nós temos o Itaú em primeiro com 26 bilhões, o Bradesco em segundo com 22 bilhões e já seguido de perto pelo Banco do Brasil com 18 bilhões de reais de lucro. Em quarto lugar ficou o Santander com um lucro de 14 bilhões. Então vejam que essas são as maiores instituições do Brasil e todas elas lucraram acima de 10 bilhões. Né? E se falarmos do Bradesco
e do Itaú acima de 20 bilhões de reais em um único ano. E aí, nós puxamos mais o queridinho da galera aqui também, que é o Banco Inter, né? Que é um outro banco digital do mesmo segmento, né, Cleiton? Só que é um pouco mais completo que o Nubank, né? Ele já tem mais formas de rentabilizar o dinheiro que entra nele. Então, o Banco Inter, que é o banco digital, totalmente digital, que é um banco semelhante, né, até o Nubank, ele teve um lucro de 81,6 milhões em 2019. Então, veja que é um número muito inferior, né, ao que os grandes bancões conseguiram ter de lucro. Então, foi um lucro de 81,6 milhões em 2019. Enquanto o nosso querido roxinho, né, o Nubank, ele acabou amargurando um prejuízo de 313 milhões de reais em 2019. Então, enquanto todos os outros bancos tiveram bilhões, e o Banco Inter agora que começou também a rentabilizar a sua carteira, teve 81 milhões de reais de lucro, o Nubank ele teve um prejuízo de 313 milhões. E se nós puxarmos os últimos 5 anos do Nubank, pode parecer até assustador, mas ele já teve um prejuízo de 600 milhões de reais. Então estamos falando que nos últimos 5 anos o Nubank teve prejuízo de mais de 100 milhões de reais por ano, tá? Então ele tem 600 milhões de reais acumulados em prejuízo nesses últimos anos. Mas aí nós voltamos àquilo que o Cleiton estava falando. O foco do Nubank nesse primeiro momento é expansão, é expandir, ter uma carteira maior de clientes, cada vez maior, para que no futuro eles consigam trazer a rentabilidade para essa carteira. Então nós temos outros dados aqui para podermos medir se isso está realmente acontecendo nesses últimos anos. Então nós puxamos aqui a carteira dos maiores bancos do Brasil também, para medirmos se essa clientela dele realmente está em expansão. Então vamos começar aqui. Hoje quem tem a maior carteira de clientes no Brasil é o Bradesco, tá? O Bradesco ele tem 98,7 milhões de correntistas. Em segundo lugar, nós temos a Caixa Econômica Federal com 95,2 milhões de correntistas. Em terceiro lugar, nós temos o Itaú Unibanco com 81,7 milhões, seguido pelo Banco do Brasil em quarto lugar com 66,5, o Santander em quinto lugar com 47,3 milhões e o Nubank já vem como o sexto maior banco do Brasil com uma carteira de 20 milhões de correntistas, de usuários da plataforma. Então nós podemos ver, né, Cleiton, que realmente isso está funcionando, tá? Eles estão conseguindo expandir e já são o sexto maior banco no sentido de clientes, né, de correntistas do Brasil. É isso aí. Até uma curiosidade do Nubank é que na carta onde eles justificam, né, esse prejuízo de 313 milhões, eles explicam que se eles fossem manter o mesmo ritmo de 2018, que era um pouco menos acelerado do crescimento, no ano de 2019 eles teriam um lucro. Só que como eles focaram realmente em crescer, em 2019 o Nubank teve uma média de 40 mil novos clientes por dia. Imagina 40 mil novas contas por dia. E isso ainda mais da forma orgânica, até como eles falam, né? Porque o banco ele não investe muito em propaganda na televisão e tudo mais. Ele acaba sendo o cliente orgânico, né? Que um usuário acaba chamando outro usuário e isso acaba criando essa corrente orgânica, onde o banco no futuro não precisa investir tanto em propaganda, em marketing para continuar crescendo. Nesse momento eles ainda estão, né, tendo gasto com a estrutura do banco e tudo mais. E realmente, né, se falando, eles só estão aí atrás desses bancos que têm lucros bilionários e estão aí no mercado há décadas, né? Quem sabe até há séculos, né? Se falando da história do Santander, ele é um banco que tem mais de 100 anos, né? E o que vale lembrar, como você acabou de falar, eles não investem tanto nesse sentido de marketing, mas o melhor marketing é o de relacionamento, né? Exato. Porque nada melhor que você receber uma indicação de alguém que está usando e está aprovando aquilo, né? E é seu amigo, né? E é seu amigo, exatamente. As pessoas levam muito isso em consideração, né? E o Nubank tem investido muito nisso de agradar o seu cliente, né? Para que ele convide um novo amigo e que acaba se tornando correntista dele também. E agora nós vamos entrar em outro ponto que muitas pessoas têm dúvidas, que é aquela dúvida básica. Mas se dá 300 milhões de prejuízo, não pode quebrar a qualquer momento? Será que não pode simplesmente surgir amanhã um comunicado no Nubank quebra e eu vou perder todo o meu dinheiro? Então aqui eu vou argumentar para vocês, não uma questão da segurança dos investimentos, mas falando na questão do Nubank. Será que realmente corre esse risco da empresa quebrar e deixar de existir do dia para a noite? Então, na nossa visão, isso é praticamente impossível de acontecer se falando do Nubank por 2 fatores. O primeiro, hoje o Nubank tem a sua base de clientes que não paga nada para estar lá. Você não paga nada para ter conta, você não paga nada para ter cartão de crédito. Em resumo, você só vai pagar se você fizer um empréstimo pessoal ou se você aderir ao programa de pontos, né, de recompensas do cartão de crédito. Então praticamente nada é cobrado no banco. No momento que o Nubank decidir cobrar alguma coisa para parar de ter prejuízo, automaticamente ele começa a ter lucro. Aí vem aquela pergunta, né? Mas se ele começar a cobrar, ele não vai perder clientes?
E é lógico, né? Se o Nubank começar a colocar uma anuidade de cartão de crédito, uma tarifa na conta, sem dúvida, muitos usuários vão deixar de usar a plataforma. Porém, os que ainda continuarem vão estar pagando. Então, automaticamente eles invertem, né? Eles revertem esse prejuízo em lucro, mesmo que a plataforma fique com menos usuários. Então, essa seria a primeira escolha que o Nubank poderia fazer sem depender de ninguém. Ele simplesmente decide, a partir de agora eu começo a cobrar uma pequena taxinha de todos os clientes, ou parte dos clientes, e a partir daí ele começa a ter lucro, né? Coisa que hoje boa parte dos serviços são gratuitos e o pouco ainda que o Nubank cobra é muito abaixo do valor de mercado. Exato. Então eles poderiam colocar as taxas a valor de mercado, colocar alguma pequena tarifa para quem tem um limite mais alto, algo do tipo. Essa escolha só depende deles. Isso pode acontecer a qualquer momento, quando eles decidirem. E o segundo ponto é que vamos imaginar, como nós vimos, o Nubank, ele já é, o Eduardo explicou isso para nós, ele já é o 6º maior banco do Brasil, se falando em número de correntistas. Então será que essas grandes instituições, né, que estão acima do Nubank, que têm lucros bilionários, será que elas vão deixar uma carteira de 20 milhões de clientes com toda essa cultura muito diferente que um banco tradicional não vai conseguir atingir esse tipo de cliente que o Nubank atingiu? Será que eles vão deixar essa carteira aí rala abaixo, né, se perder? É lógico que não. Então, outra opção seria o Nubank ser comprado, ser integrado por uma grande instituição, né? Incorporado, ou seja, alguém vem, paga os seus bilhões de dólares pelo Nubank, assume o controle e todos os investidores que colocaram seu dinheiro no Nubank recebem esse dinheiro de volta, né? Como nós falamos, tem investidores bancando esse prejuízo. Se o Nubank fosse comprado, automaticamente eles receberiam esse dinheiro e você teria o seu capital seguro, né? Afinal, o Nubank não quebrou, ele só mudou de dono. Exato. Então, essas são duas opções. A primeira, ele começar a cobrar, e a segunda é ele ser vendido ou ser comprado, né, por uma outra instituição aí, que nós sabemos que isso é muito comum. Rentabilizar isso, né? E outro exemplo que isso aconteceu foi no caso da XP, né? XP entrou com uma plataforma muito diferente, que começou a incomodar no mercado, e o que aconteceu com a XP? O Itaú veio e comprou por bilhões, né, a XP e assumiu 49% do grupo. Exato. Então isso é totalmente possível também acontecer no Nubank para que ele não quebre. Por esse motivo nós acreditamos que é quase impossível o Nubank deixar de existir do dia para a noite, simplesmente quebrando e deixando seus usuários sem nenhum amparo, né? E também o Nubank ele tem um valor de mercado hoje de 10 bilhões de dólares, né? Isso. E ele deu 600 milhões de prejuízo, né? Então, pode ver que se ele for vendido, vai dar para pagar o prejuízo dos investidores e ainda sobra muita grana por aí. Claro que depende muito da negociação, né? Mas... E até se falando dos investidores, agora eu lembrei, tem uma estimativa que os investidores já colocaram no Nubank, desde que ele iniciou, 1 bilhão de dólares. Então esse foi uma média que o Nubank recebeu de investimentos. Ele teve esse prejuízo, mas perceba que mesmo somando o prejuízo com o investimento, Exato. O valor de mercado dele é muito maior do que esses investimentos que ele recebeu e o prejuízo que ele teve. Isso mesmo. E agora nós temos mais um terceiro ponto que as pessoas muito nos perguntam, o que seria o tal do RDB que tem no Nubank, né? E se ele vale a pena você deixar essa opção ativada dentro do Nubank para rentabilizar o seu dinheiro ou para ser mais seguro, né? Isso é algo que gera muita dúvida. Ou então, eu transfiro meu dinheiro para o Nubank, não faço nada, ou eu ativo o RDB? Então são dois casos de segurança que você vai ter dentro do Nubank, tá? E a gente vai explicar aqui para você. Começando pelo RDB. O que seria o RDB? Ele é quase igual a um CDB. O CDB é um certificado de depósito bancário. E o RDB ele é um recibo de depósito bancário, tá? Como o Nubank não se transformou 100% ainda em banco, ele colocou esse RDB no lugar de um CDB. Mas qual que é a diferença de eu ativar a função RDB e não ativar? Então vamos lá. Quando você transfere o seu dinheiro para o Nubank, para sua NuConta, e não ativa essa função, o que acontece? O seu dinheiro ele é automaticamente aplicado em títulos públicos do governo, tá? No nosso Tesouro Direto. Em uma conta separada, ou seja, o seu dinheiro vai ficar separado da instituição Nubank, lá no seu nome, lá dentro do Tesouro, e o Nubank não vai conseguir mexer no seu dinheiro, ele não vai conseguir utilizar o seu dinheiro para fazer investimentos e rentabilizar esse dinheiro para ele, tá? Pra trazer mais investimentos com esse valor que você deixou aplicado lá. Mas você está com a segurança dos títulos públicos do governo. Agora, se eu ativar a função RDB dentro da minha conta, dentro da minha NuConta, o que acontece? Esse dinheiro fica disponível para o Nubank poder trabalhar com esse dinheiro e conseguir rentabilizar ele de formas que o banco possa ter mais lucro. Explicando o que eu estou contribuindo ativando a função RDB. Eu estou contribuindo para a saúde do banco que eu estou utilizando. Tá, mas daí eu perco a segurança dos títulos públicos? Você perde, em teoria, a segurança dos títulos públicos, mas você ganha a segurança do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ativando a função RDB, o seu dinheiro não vai mais diretamente para os títulos públicos. Ele fica no Nubank e o Nubank entrega a mesma rentabilidade do Tesouro, tá, para você. Vai ter aquela rentabilidade de 100% do CDI, que você vai receber todos os meses aí, que é uma rentabilidade em torno de 30% a mais que a poupança. Então, para ficar bem claro,
claro que nos dois modos você vai estar seguro, o seu dinheiro vai estar com a mesma rentabilidade, só que num caso, se você não ativa a função RDB, o seu dinheiro vai para os títulos públicos e o Nubank não consegue utilizar o seu dinheiro para conseguir fazer investimentos e conseguir rentabilizar mais para ele, não consegue usar o seu dinheiro para trabalhar para ele. E quando você ativa a função RDB, o Nubank consegue rentabilizar o seu dinheiro a mais e você acaba contribuindo com a saúde financeira da instituição. Então, para ficar bem claro, é para isso que nós temos a função RDB dentro do Nubank. E aí, pessoal, depois desse vídeo ficou mais claro o funcionamento do Nubank? Então, realmente ele é uma política um pouco diferente dos bancos tradicionais. Nós entendemos aí, né, o motivo que eles estão justificando o prejuízo pelo crescimento. Então, aparentemente eles estão realmente crescendo. E agora fica aqui a questão: você confia no Nubank? Deixa nos comentários. E não esquece também de deixar o like, se inscrever no canal. E se você tem algum amigo que você estava conversando a respeito do Nubank que dá prejuízo, não esquece de compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Até mais, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.